Nessa edição especial do programa Você Tem Direito, nós estamos aqui com a presença do Dr. Rodrigo Curti, que ele é promotor de justiça, corregedor e gestor também do ENASP, Estratégia Nacional de Segurança Pública, para nós falarmos sobre o tema audiências de custódia. Estudante de Direito, todos os operadores de Direito, fiquem ligados nesse tema, nesse bate-papo, que vai ser importantíssimo o que nós vamos tratar nesse bate-papo. E antes eu quero aqui mandar um abraço a todos os operadores do direito, os estudantes de direito, e também ao nosso procurador-geral aqui do Ministério Público, Dr. Oswaldo Albuquerque. Ok? Vamos lá. Dr. Rodrigo Curti, dizer para o senhor que é uma honra, né, ter o senhor aqui no nosso programa Você Tem Direito, também aqui no Ministério Público, na rádio também do Ministério Público. Dê as suas palavras iniciais ao nosso programa Você Tem Direito, aqui na rádio também do Ministério Público. Não, eu agradeço o convite, me sinto lisonjeado aqui de poder contribuir de alguma forma, né, tirando algumas dúvidas, esclarecendo os institutos aqui, em especial a audiência de custódia, que é um tema em voga hoje em dia na comunidade jurídica e que será implantado em todo o país brevemente. Ok. Doutor Rodrigo, as audiências de custódia é um projeto, né, do CNJ, em parceria aí com o Tribunal de Justiça de São Paulo, que já iniciaram um projeto lá e que está dando certo, né, pelo que a gente já viu e já está acontecendo. E já iniciar perguntando para o senhor, então, o que é então, essa audiência de custódia? Bom, a audiência de custódia, que se fala em audiência de custódia, nada mais é do que a apresentação do preso ao juiz durante um prazo razoável. Eu digo os presos em flagrante delito. Essa previsão ela vem esculpida no Pacto de São José da Costa Rica, que nada mais é do que a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, na qual o Brasil é signatário. E lá estabelece que todos os presos em flagrante delito deverão ser apresentados ao juiz num prazo razoável, a fim de que se verifique as condições em que foram realizadas as suas prisões. Doutor, e dentro dessas audiências de custódia que já se querem colocar, já querem implantar, como que está funcionando atualmente, sem essas audiências de custódia, como é que funciona hoje? Hoje em dia funciona de acordo com a previsão do Código de Processo Penal, no artigo 301, 302, 303 do Código de Processo Penal, que trata sobre o auto de prisão em flagrante. Então, hoje em dia, qualquer pessoa que é flagrada cometendo um crime ou logo após a prática de um crime é autuada em flagrante delito, encaminhada à autoridade policial, que lá vai elaborar o auto de prisão em flagrante com alguns requisitos legais, dentre eles prazo razoável para a comunicação da família, a garantia à integridade dos seus direitos, e após a confecção desse auto de prisão em flagrante, é remetido, então, ao Poder Judiciário, e aí o Ministério Público, então, vai verificar se as condições da prisão foram efetuadas de maneira legal, ou seja, se não houve abuso de autoridade, se não houve qualquer tipo de violação aos direitos e garantias do cidadão, e verificando que a prisão foi correta, que se trata de um flagrante, que ele foi preso na prática cometendo um crime, ou logo após a prática de um crime, e se estiverem presentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, então nós pedimos pela homologação desse flagrante e ou a conversão do flagrante em prisão preventiva, ou, se não, estando legal o flagrante, a aplicação de alguma medida cautelar alternativa à prisão, que pode ser um monitoramento eletrônico, que pode ser uma liberdade assistida, no caso, com o dever de comparecimento em juízo, não poder mudar de residência, são aquelas condições elencadas no Código de Processo Penal com a recente reforma. E, na prática, doutor, como que funciona, como que vai funcionar essa audiência de custódia? É na presença de quem que acontece esse ato dessa audiência? Bom, veja só, a grande diferença é o seguinte, hoje em dia, o preso em flagrante, ele não é levado ao juiz. O que se analisa são os autos de prisão em flagrante, são as peças de prisão em flagrante, ou seja, os documentos elaborados pelo delegado de polícia. O que se pretende mudar é justamente isso, é levar o preso em flagrante até a presença do juiz, de um membro do Ministério Público e de um defensor para lá, e aí, então, se avaliar, né, se mantém ou não ele preso. Então, essa é a grande inovação. Você, com a audiência de custódia, você não mais analisa somente o papel, você vai analisar também, vai ocorrer, na verdade, uma entrevista prévia com o preso, e ali será decidido se a prisão em flagrante é homologada ou não, ou se é concedido a ele liberdade provisória ou até mesmo
conversão do flagrante em prisão preventiva ou aplicação de alguma medida cautelar alternativa à prisão. Então, a audiência de custódia é isso, na verdade, é a apresentação do preso perante a autoridade judicial com a participação do Ministério Público e da Defesa, que hoje em dia não é feito isso. Hoje em dia nós somente analisamos os autos de prisão em flagrante, ou seja, somente o processo. E às vezes o preso ele fica muito mais do que o prazo que a audiência de custódia ela pede, que é de 24 horas, né? Ele fica, às vezes, muito mais tempo, né, esperando um julgamento e não acontece porque não está sendo cumprido, né, isso, doutor? Na verdade, não acontece o julgamento do preso em flagrante, né? Tem que ter o devido processo legal, o oferecimento de denúncia, o recebimento, e também isso é um mito de que o preso fica mais tempo do que o permitido na lei para que a sua prisão seja analisada. Hoje nós temos promotores plantonistas no final de semana, nos finais de semana, temos promotores plantonistas durante o período noturno. Então, esse mito que se criou de que o preso fica mais tempo esperando para ter uma prisão em flagrante decidida pelo juiz é um mito. Aqui no Acre, eu duvido que isso aconteceu. No meu caso, 12 anos de Ministério Público, eu nunca vi uma situação dessa. Então, é um mito que se cria, que a população tem esse mito, tomando por base outros estados da federação, como São Paulo, Rio de Janeiro. Aí sim, é uma situação diferente, fora da nossa realidade. Fora da nossa realidade. Pode acontecer? Pode. Pode acontecer, né? Onde você tem o ser humano ali dentro do processo, dentro de um procedimento como, né, um fator de intervenção, claro que pode acontecer justamente esse tipo de situação, mas eu nunca presenciei isso, nunca vislumbrei essa situação. O que se permite, o que se quer com a audiência de custódia, na verdade, é garantir que o preso não tenha sido torturado, digamos assim, durante a sua prisão, que a sua integridade física tenha sido respeitada, que a prisão não foi ilegal, ou seja, que não foi plantada uma droga, que ele não foi preso sem estar ali numa situação de flagrância, cometendo um crime logo após o seu cometimento. É para isso que serve. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando nós partimos dessas premissas, que, na verdade, são premissas, muitas delas falaciosas, porque as pessoas que trazem essa afirmação a fazem sem uma sustentação científica, sem a sustentação de dados, e isso causa o quê? Um certo descrédito para a justiça. É aquela mesma história do ladrão que é preso porque furtou uma lata de leite no mercado. Será que realmente foi só a lata de leite que ele furtou? Ou será que ele não tinha outros mandados de prisão em aberto? Então, nós temos que tomar muito cuidado para analisar quem é a pessoa que está sendo julgada e qual é o tipo de criminoso que nós estamos lidando todo dia. Afinal de contas, a sociedade está cansada, cansada da violência. Cansou, a sociedade não aguenta mais. Há muito que a violência ela ficava restrita às regiões periféricas da nossa cidade. Hoje ela bate na sua porta, ela bate na minha porta, ela bate na porta do cidadão comum. Eu duvido quem nunca foi vítima de um crime, ou se não foi vítima de um crime, não conhece alguém da família que foi, ou algum amigo, ainda mais você na faculdade, quem nunca foi, quem nunca teve lá no estacionamento da faculdade o vidro do carro quebrado com o som levado à bolsa. Então, hoje a violência ela está ao nosso lado. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando se fala do criminoso nesse aspecto, por isso que eu tenho uma posição um pouco mais reticente com relação a isso. Ok, doutor. E a audiência de custódia, ela está positivada somente no pacto aí de São José da Costa Rica ou tem alguma outra norma que fala sobre a audiência de custódia? Na verdade, existe um projeto de lei do Senado Federal, o PL 551, que traz alterações ao Código de Processo Penal justamente com relação a essa audiência de custódia. Não foi aprovado ainda, é óbvio, é um projeto de lei que tramita no Senado Federal. Esse projeto do CNJ nada mais é do que a cópia ipsis literis desse projeto de lei do PL 551. Você me perguntaste agora se existe previsão legal, e a resposta é não, não existe previsão legal. O que o Estado de São Paulo está fazendo hoje, né, que é o Estado que inaugurou esse procedimento de audiência de custódia, é legal? Do ponto de vista jurídico, não é legal, é inconstitucional, inclusive, porque se está tratando de regras de processo penal numa resolução do Tribunal de Justiça que é totalmente inconstitucional, se formos verificar que é de competência exclusiva da União legislar sobre matéria penal e processo penal. É inconstitucional. Outra situação, se hoje em São Paulo, que é o estado que se faz as audiências de custódia somente na capital, se critica em outras cidades do interior de São Paulo a ausência da audiência de custódia. Eu falei, então, quer dizer, só o preso da capital tem direito à audiência de custódia. Então, o preso da capital é diferente. O do interior vai preso, vai para a cadeia, o juiz não analisa
O cidadão só analisa o auto de prisão em flagrante, não se entrevista com o cidadão. Então, quer dizer, se você quiser ter um direito a mais, tem que cometer crime em São Paulo. Hoje, essa é a discussão que se coloca. Então, assim, você causa essas situações, né, digamos, teratológicas, no sentido que só o preso que comete crime em São Paulo tem mais direito, ou seja, tem mais direito que o preso que comete o crime no interior. São essas situações que nós aqui estamos a analisar. E, diante da ausência dessa previsão legal, é que a gente tem essas dificuldades que são enfrentadas no dia a dia, né? Ok. O senhor já, no decorrer da sua fala, o senhor já tratou sobre alguns avanços da audiência de custódia. Eu pergunto para o senhor quais são os principais empecilhos, né, ou as principais dificuldades, ou não sei se por parte do Ministério Público, o senhor falou que também tem promotores de plantão, né, que estão à disposição da Justiça para esses casos, mas por parte da Defensoria, será que não vai haver nenhum problema, alguma dificuldade dessa implantação para o funcionamento disso tudo acontecer? O discurso é muito bonito na teoria, né? A Defensoria Pública é a grande defensora desse projeto de audiência de custódia. Só que se nós formos analisar com relação à tutela dos direitos individuais do cidadão, as garantias do cidadão na prisão, você não tem hoje defensor público que atua em plantão. Eu nunca vi, raríssimas vezes, manifestação de algum defensor público no plantão se manifestando sobre a legalidade da prisão de uma pessoa pobre, ou seja, de uma pessoa insuficiente. Vamos ver se na prática vai mudar, né? Porque hoje aqui, a realidade é que nos plantões você não se vê defensor público, somente na portaria. Eu só vejo defensor público no plantão na portaria, atuando ali ao lado da pessoa que foi em tese presa ilegal. Eu não vejo. Muitas vezes quem faz esse trabalho é o próprio Ministério Público, como guardião dos direitos do cidadão, como sempre foi, fiscal da lei acima de tudo. Ok, doutor. Tem alguma previsão de data para já se iniciar oficialmente essas audiências em todas as outras demais cidades? Na verdade, estão querendo implantar agora, no mês que vem, essas audiências de custódias. Nós, assim, do Ministério Público do Estado do Acre, apesar da ausência de previsão legal, nós achamos que os resultados, né, resultados estes que nós vimos no Estado de São Paulo, são positivos. E estamos apoiando esse projeto aqui, né, porque nós não podemos, enquanto titular da ação penal, né, com previsão na Constituição Federal, nós não podemos abrir mão desse direito de nos manifestarmos acerca das prisões de pessoas que cometem crime. Então, vai ter um promotor de justiça, nós estaremos lá fiscalizando, atentos e, acima de tudo, resguardando o direito da sociedade, do homem de bem. Aquele cidadão que, para poder ter o direito de sair na rua tranquilo, sem ser atacado por um marginal. Esse será o papel do Ministério Público, como sempre foi na área criminal aqui no Estado do Acre. Ok, senhoras e senhores, doutor Rodrigo Curti, aqui promotor de justiça do Ministério Público. Quero finalizar, né, com o doutor Rodrigo aqui para ele falar das suas considerações finais a respeito dessa entrevista, né, e fazer já um agradecimento final aqui, agradecendo a todos aqueles que estão nos assistindo mais essa edição do programa Você Tem Direito. Doutor Rodrigo Curti. Eu queria dizer que agradecer a lembrança. Eu sou visto aqui como um promotor com uma posição um pouco radical aqui dentro da instituição, mas eu falo aquilo que o povo quer ouvir, né? Eu sou promotor do júri há 10 anos, e me orgulho de fazer parte dessa instituição. E, com certeza, a gente tem feito um trabalho muito bom à frente lá do Tribunal do Júri, nos crimes contra a vida. E dizer que as mudanças, num primeiro momento, essas mudanças elas fazem com que nós saiamos da inércia. Isso gera um certo atrito. Sair da inércia gera atrito. Mas eu tenho certeza que com a implantação dessa audiência de custódia aqui no Estado do Acre, com a cooperação de todos os órgãos que entregam a segurança pública, bem como o Poder Judiciário e o Ministério Público e a Defensoria Pública, esperamos, não é? Nós podemos dar uma qualidade, digamos assim, na prisão dessas pessoas que cometem crimes e que, em razão do delito praticado, da gravidade do delito praticado, merecem, sim, ser encarceradas. Então, estamos aí ansiosos para que esse projeto se inicie aqui no Estado do Acre. E depois, é claro, né, com o tempo, a gente vai poder ter dados mais concretos a respeito de que efetivamente mudou aqui no Estado. Em São Paulo houve uma mudança para melhor. Isso não significa que houve um acréscimo, um aumento de soltura de presos. Pelo contrário, houve uma estagnação. Mas se dá qualidade àquela pessoa, ou seja, você acaba humanizando, digamos assim, esse ato da prisão, que a pessoa tem direito a ser entrevistada a um defensor, é submetida a um exame de corpo de delito, passa-se por uma triagem. Nos casos em que ela é colocada em liberdade, você tem toda uma assistência social
para aquela pessoa que muitas vezes é um usuário de drogas, né, um drogadito, enfim, uma pessoa dependente química, que aí você tem todos os encaminhamentos, né, dentro ali, em apoio com a Secretaria de Assistência Social, para que ela possa procurar um tratamento. Então, nesse aspecto, é muito positivo. Ok, muito obrigado, doutor Rodrigo. É o programa Você Tem Direito, aqui no Ministério Público e também na rádio do Ministério Público. Um grande abraço a todos, Deus abençoe.